Januária é um município localizado no norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. A cidade foi emancipada no dia 7 de outubro de 1860. De acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, a população da cidade chega em média a 66 mil habitantes. A localidade possui várias riquezas, como as manifestações populares, turísticas, gastronômicas e naturais, nas quais Guimarães Rosa fez referência na literatura brasileira através da obra Grande Sertão Veredas, ao imortalizar Januária, citando-a 17 vezes. A Rua Anísio José da Rocha, ou Rua de Baixo e adjacências. Homenagem feita no ano de 1990 a um produtor de cachaça e ex-prefeito da cidade. José Rocha, uma figura muito conhecida e querida pelos moradores. Nesta perspectiva, a comunidade assume um protagonismo na identidade e memória diretamente ligada ao seu território, representada pelo Rio São Francisco. As primeiras grandes expedições foram através do Rio São Francisco, né? Eles ocupam a nossa região no ano de 1670, né? E abrem uma picada destina a Brejo do Salgado, hoje Brejo do Amparo, mas como tudo girava em torno do rio, vão construir aqui depois um atracadouro, um porto, né? E o porto vai receber o nome de Porto do Salgado, porque, como eu disse, era a via de levar e de trazer coisas, pessoas, produtos, era o São Francisco. Então o nosso porto, o Porto Sagrado, do Salgado, ele prospera de tal forma que ele toma o lugar da vila do Brejo do Salgado. E aí quando vem a briga da emancipação, aonde fica a sede do município, quem ganha o nome, se vai ser Porto do Salgado, se vai ser Brejo do Salgado, nessa disputa ganha o porto, né? E a ligação dessa rua, Anísio da Rocha, no passado, Terêncio Torres, depois Anísio da Rocha, a Rua de Baixo, que é essa rua onde nós estamos agora, tudo a ver com o Rio São Francisco. Algumas décadas do século XIX, nós tivemos um período de muita estiagem aí nos estados do Nordeste, né? E então muitas famílias saíram, tornaram retirantes, procurando lugares melhores para viver. E muitas dessas famílias aportaram aqui em Januária, especificamente na Rua de Baixo. Com o advento da criação da Associação dos Pescadores, a colônia Z2, né? Se eu não estiver enganado, no ano de 1962, muita gente fixou aqui, muitos que iam mais para dentro do Sudeste, para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, acabaram aportando aqui, foram ficando e fizeram disso aqui a sua casa, a sua comunidade, e trouxeram para cá todas as suas manifestações, e trouxeram para cá todo o seu patrimônio cultural, vindo da Bahia, do Ceará, do Sergipe. Então, a nossa comunidade da Rua de Baixo, ela está intimamente ligada, totalmente na produção cultural, econômica, social, turística. A força dela é muito, muito, muito grande. A Rua de Baixo, ela foi no passado e ainda é marginalizada, mas a gente aqui, essa comunidade, essa gente que mora aqui, sobre resistir. Essa comunidade formada por pescadores, lavadeiras, vazanteiros, aguadeiras, né, carroceiros, é uma gente de tez forte, né, de fronte forjada nas dificuldades da vida e nunca baixou a cabeça. Nunca baixou a cabeça. Continuamos resistindo
até os dias atuais. Minhas irmãs não queriam que eu pescasse, queriam que eu fosse estudar. Alberto é casado com a minha prima. A minha prima é filha da minha tia Benta, irmã do meu pai, Jacinti. E eu via, o homem que tinha dentro de casa era só eu. Era Tereza, Joana e Geralda. Eu via ela levantar às 4 horas da manhã para ir apanhar água aqui na cidade. Todas as duas, eu e Tereza ficava em casa. Eu falei, oh, meu pai do céu, minha irmã levanta às 4 horas da manhã para apanhar água da cidade. Aí eu vou trabalhar. Ela dizia, João, se você sair, fugir, eu te mato. E eu cá comigo, né? Mata nada. Eu não vou vagabundar, eu vou trabalhar. Aí meu tio Alberto chegou, aí ele foi lá, eu fui lá em Itaína. Morava aí assim, no beco aí por lá de cima. Você vê aquelas casinhas de por lá de cima. E toda vez o povo dele morou aí. Fia com tudo. Aí ele falou, meu filho, lá tem vaga. O dono daí está caçando 2 meninos. Eu disse, eu vou. Esse dia que eu fui pescar. Aí mandei minha irmã arrumar o saco, uma coberta, um prato, uma colher e um copo. Para me comer lá no rio. Ela chegou da água, era 11 e pouca. Perguntou logo por mim, Tereza, cadê João? Ela disse, mãe Joana, ele disse que ia trabalhar. Ô Tereza, para que você deixou, Tereza? Ah, mas Joana, ele disse que ia trabalhar, que jeito ia fazer. E chegamos sábado de manhã. Trouxe umas 10 com uma tala para casa, mas tudo assim, ó. Só peixão grande, que não tinha peixe pequeno, não. Só peixão grande. Tá um monte de peixe aí. Aí, quando ela chegou, que olhou o tanto de peixe lá, falou, Tereza, minha filha, quem deu esse tanto de peixe aqui para nós? Ela falou, disse, não, mãe Joana, foi Irene que chegou, me chamava de Irene. Ele já chegou? Já. Cadê ele? Ele disse que ia pegar o dinheiro. Ela falou, ele quer esse tanto de peixe, qual é o dinheiro que ele tem lá? Com um rolo de peixe desse aqui? Ele disse, eu não sei, ele disse que ia pegar o dinheiro dele. Aí, cheguei e ela já estava, botando peixe no fogo. Aí quando eu cheguei, joelhei, dei benção a ela, né? E falei com ela, minha mãe, a senhora tem um filho e um homem dentro de casa. A senhora não vai para a água mais para ninguém. Nem a senhora e nem a minha irmã. O homem da casa sou eu. O senhor morou aqui na Rua de Baixo? Nunca saí daqui. Até hoje? Sou filho da Rua de Baixo e até hoje eu estou aqui. Não, as cantigas era o seguinte, nós estávamos tudo ali, né? Ali a gente ia lá dando sabão na roupa e ali uma arrumava uma cantiga. A gente cantava uma música de Reis, a gente cantava o São Gonçalo, era isso, né? Outra hora a gente cantava aquelas cantigas de roda, porque antigamente tinha aquelas cantigas de roda, né? A rosa vermelha é do bem-querer, a rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Ah, isso aí não era uma só, aí juntava, que era tudo aí junto. Aí as músicas eram essas. Então as cantigas eram uma questão mais para desestressar, ver o tempo correr? É. Outra hora, você não conheceu. Eu tinha uma comadre, nós até dançava. Ali no Rio mesmo? Lá na areia, nós dançava São Gonçalo, nós lá, mais as outras. Né? Aí a gente cantava, a gente agarrava uma na outra, saía dançando. Era assim, né? Até dar na hora de vir embora. Levava a merenda. A merenda era 10 horas. Quando era 10 horas, cada uma levava uma coisa.
para merendar lá no Rio. Umas levava feijão com arroz, outras levava farofa, eu levava peixe cozido com abóbora. Esse era o meu. Então, cada uma levava uma coisa. Quando dava 10 horas, a gente já tinha botado aquele corador de roupa, aí nós ajuntava tudo. Bora merendar, bora merendar. Aí ajuntava tudo, sentava na areia, na beira d'água, ali nós comia, bebia água. Aquelas que pitava cachimbo, acabava de comer, lavava, enchia o cachimbo, ia pitar. Quando acabava aquilo ali, a gente ia, cada uma pegava suas roupas, ia torcer e estender. Eu nunca achei uma pessoa para arranjar assim, um serviço, um outro serviço, para dizer assim, olha, ali está precisando de uma pessoa para trabalhar. Porque hoje tem serviço, não trabalha quem não quer. E já antigamente não. Nessa idade que eu tenho medo do rio e tenho medo da água. E não, lavava a roupa, era todo dia eu lavava a roupa, e banhava, e nadava. Hoje em dia... Como eu disse, os que retiraram do Nordeste, dos estados do Nordeste e vieram para cá, eles trouxeram essas manifestações com eles. E aqui plantaram. E ao plantar isso aqui, a comunidade ganhou peso. Aqui você começa em janeiro, já tem folias, né? Aí você vem em final de abril, início de maio, você tem o festejo da Santa Cruz, que é hoje a festa que eu falo no calendário religioso católico popular, a mais forte. Depois você chega em junho, você tem São Pedro, você tem o festejo dos pescadores, né? Aí você chega em outubro, você tem as festas dos Santos do Rio, de novo São Pedro aí ligado a uma grande festa. Então nós temos festa o ano todo, porque a nossa gente é festeira. A Rua de Baixo sabe fazer festa. A Black Massa está aí para provar isso. E antes da Black Massa teve o nosso hit. E antes do nosso hit teve o Raça da Praça. E antes disso tudo teve o Pagode Furado. Nós temos muitas festas aqui. Querendo ou não, é aqui que resiste uma gama enorme da cultura januarense e regional. Tenho 27 anos e eu nasci aqui na Rua de Baixo. Eu cresci aqui, eu me tornei homem aqui. Rua de Baixo é símbolo de resistência. Quando eu tinha 8 anos de idade, né, lá no ano de 2004, o meu tio, o professor João Damasceno, ele me reintegra ao grupo dos Ternos Temerosos. Na época era Ternos dos Temerosos Mirins, ou seja, eu com 8 anos de idade, eu já fazia parte dos Ternos Temerosos, né? E antes disso, já mais novinho, eu e os meus amigos, a gente criava o nosso próprio rede do boi. E a gente, criança, a gente caçava a cabeça do boi debaixo do cais, né? Montava o rede do boi e saía pelas ruas. E isso para nós era muito gratificante, porque isso para nós assim, era algo que era por amor. A gente tudo criança, então a cultura, ela já faz parte da minha vida desde pequenininho. A música, ela entra na minha vida já uns anos depois, né? Quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, eu aprendi a tocar violão com um grande amigo meu, se chama Léo Fubuia. Sempre estudei no colégio aqui, Pio 12. Eu era um garoto muito tímido, retraído, e a partir do momento em que eu começo a tocar, eu começo a me soltar mais e a minha visão amplia, né? Alguns anos depois, ali com 15, 16 anos, eu juntamente com os meus amigos, a gente criou o nosso primeiro grupinho de pagode de fundo de quintal, que se chamava Nosso Hit. O tempo foi passando, né? Alguns foram embora da cidade, Januária. Eu continuei no ramo da música, eu virei músico, percussionista, eu não cantava ainda, eu entrei numa banda da cidade aqui, onde eu fiquei por mais ou menos ali 5 anos. No ano de 2017, a gente já mais adulto, né, ali com uns 20, 21 anos, a gente retorna e esse grupo Nosso Hit, ele passa por uma transformação. A gente mudou o nome, daí se transforma Black
Massa. A gente colocou um nome que tinha mais a ver com a gente, sabe? Black Massa. E quando a gente monta esse grupo, todo mundo já é experiente, eu falo para os meninos, ó, a gente precisa pensar grande. A gente precisa pensar grande, a gente precisa pensar além. E como é que a gente vai fazer isso? Levando o nosso som para as outras cidades. Então, Saulo, em todas as nossas apresentações, né, hoje a gente acumula já mais de 20 cidades no estado de Minas Gerais. Todas as cidades que a gente se apresenta, eu falo com muito orgulho que a banda Black Massa é da cidade de Januária, que a gente é de um subúrbio, de uma zona periférica que se chama Rua de Baixo. Eu cresci, né, com a marginalidade na porta da minha casa. Então, eu sempre tive os meus tios como referência. Eu sempre soube que aquele mundo da marginalidade, do tráfico, não era para mim. Então, isso nunca foi problema para mim, eu nunca tive dificuldade. Então, e quando eu tô em cima do palco, eu quero que aquela criançada, não só do bairro nosso, como de toda a cidade, eu quero que eles imaginem, pô, se ele está lá em cima, eu também posso estar ali um dia também. E eu sempre falo, quando eu estou em cima do palco, eu sempre falo pra molecada, gente, ó, se hoje eu estou aqui, um dia eu também estava embaixo. Então, cada um de vocês podem correr pelo certo, trabalhar, estudar, ter fé, correr atrás, que as coisas acontecem. Porque a música é isso, a música é linda, a música é arte, e ela é para todo mundo. Saulo, para eu contar, né, essa parte da marginalização, eu vou contar um pouco assim da minha história desde a infância até chegar, né, à minha idade adulta. Logo na minha infância, aos 3 anos de idade, eu tive um acidente com um vergalhão, né? Esse vergalhão, ele entrou na minha cabeça e me deixou com uma sequela, que é a hemiparesia, que é a paralisia do lado esquerdo. Então, nessa época, eu fiquei 2 anos sem andar, voltei a andar com 5 anos, com muita dificuldade. E meus pais, quando eles resolveram, chegou a minha idade de estudo, muitos, né, chegaram para eles e falaram, mas colocar ele para estudar, isso não vai adiantar nada. Muitas vezes, até assim, por questão mesmo de amigos, né, ainda bem que eles não ouviram, mas alguns amigos achavam que era perca de tempo. Aí quando eu fui ingressar no ensino médio, lá em 1992, veio de novo, né, a mesma história. Muita gente falando, ele não vai poder conseguir estudar lá porque ele tem a sua limitação física, ele não dá conta e tal. Então, assim, essa segregação, essa marginalização, melhor dizendo, ela veio de muita gente, né? Veio achando que talvez eu fosse incapaz de seguir, porque a gente sabe que a sociedade nossa, ela é muito elitizada, ela é aquela sociedade que dá um privilégio, sim, né? Se ela dá um privilégio hoje para alguns, imagina na década de 80, na década de 90, e graças a Deus eu segui, né? Fiz o meu ensino médio lá na instituição, que hoje eu sou servidor público. Lá eu fiz o meu ensino médio, fiz o meu ensino superior e o meu mestrado, que eu tenho o meu mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, graças ao Instituto Federal do Norte de Minas, né? Então, assim, como tudo isso foi possível, de momento, né, eu acreditava assim, por eu ser da periferia, por eu ser de um local onde realmente a sociedade descriminaliza, inferioriza a gente, né? Eu acreditava assim que eu tinha esse potencial. Eu não conseguia me ver diferente de qualquer outra pessoa. Eu achava assim que eu poderia chegar um pouco mais além e busquei e consegui sim a minha independência financeira através do trabalho. Disse-me o medo não teve vez, se abraço te cubro de afago, em mágoas eu me levantei. Sou leve como uma palha, mas ser forte é minha lei.
Banhado no Rio São Francisco, aos montes eu me clareei, mantendo a fé no Altíssimo, e o medo não teve vez. Se abraço te cubro de afago, em mágoas eu me levantei. Sou leve como uma palha, mas ser forte é minha lei. E eu tô na linha de frente do trem que corta Gerais em direção